Você já imaginou um momento em que a tecnologia tem evoluído ao ponto de conseguir criar vida de forma replicável? Sim, eu sei que o ser humano já consegue clonar ratos e vários outros animais, mas o assunto do vídeo não é sobre clonagem, embora a clonagem também seja bem assustadora. Pensar que em algum momento a humanidade poderia clonar com 99,9% de eficiência o ser humano é uma ideia incrível para uma distopia, mas o assunto do vídeo são homúnculos e não a clonagem. O homúnculo é uma ideia da alquimia. Durante a Idade Média, acreditavam que dentro do sangue humano existiam formas microscópicas de outros seres humanos, os homúnculos. Tanto que no latim a tradução de homúnculo é homenzinho. Na época tiveram alguns experimentos de cunho duvidoso que consistiam em misturar sêmen humano e esterco, com o intuito de criar miniaturas de seres humanos. Basicamente, um homúnculo seria, entre muitas aspas, uma vida artificial, e não precisa necessariamente resultar em um ser humano. Se alguém conseguir criar um ser vivo de qualquer jeito, partindo apenas de processos alquímicos, isso já é considerado um homúnculo. E isso é algo que esse russo chamado Kornei fez com maestria. Ele tem um compilado de vídeos onde tenta criar os homúnculos e supostamente conseguiu criar algumas bizarrices. Enfim, antes de começar o vídeo, eu já vou te dizer que tem umas partes meio nojentas, principalmente mais pro fim do vídeo, então tenta não comer nada enquanto estiver assistindo, beleza? Em 16 de novembro de 2015, o nosso alquimista de gelo lança o primeiro vídeo dele ensinando a fazer homúnculos, tendo um verdadeiro passo a passo para você conseguir criar um homúnculo. De acordo com ele, é necessário um pote, um ovo e uma seringa com esperma. Você vai precisar abrir um buraco na casca do ovo, e quanto menor melhor. Aí tu só precisa injetar o líquido branco, tapar o buraco, colocar o ovo no pote e deixar ele em um ambiente refrigerado e escuro durante 10 dias. Mas esse período de tempo é algo que muda durante o experimento. Nesse mesmo vídeo ele mostra uma criatura deformada, mas que pelo menos consegue ficar se mexendo com alguma dificuldade. Esse ser seria o resultado daquele ovo fecundado que ele fez. E aqui já entra uma das primeiras questões sobre isso. Já que ele injetou o sêmen dele no ovo, isso aí seria um filho dele ou algo assim? Eis a questão. No segundo vídeo, ele faz praticamente a mesma explicação do primeiro, mas dessa vez ele consegue criar uma criatura um pouco mais viva. Ele fala que isso aí parece com uma anêmona. No final, a criatura acaba cuspindo alguma coisa nele, ele se assusta e acaba batendo no bicho com um livro. Ele fica mostrando o cuspe do bicho e diz que não parece ser tóxico ou algo assim, mas que ele iria tomar mais cuidado das próximas vezes. E quando ele mata o homúnculo, a gente consegue ver aquilo que seriam os órgãos dele, ou no mínimo alguma coisa do gênero. E agora eu vou resumir o vídeo número 3 dessa série. Nesse vídeo, ele basicamente mostrou quão viável é a criação de um homúnculo. A gente separou 20 ovos, tendo 4 grupos de 5 ovos. Um dos grupos foram incubados por 10 dias, o outro por 20, o outro por 30 e o outro por 40. No final, não teve nenhum resultado muito interessante, foi uma completa falha. E o Kornei falou uma coisa que me deixou no mínimo impressionado. Primeiro ele disse que os ovos comuns vendidos em mercados e qualquer outro lugar não parecem ser adequados para esse tipo de experimento. Mas ele ainda diz que a semente usada na fecundação não foi feita com amor o suficiente ou algo assim. O que a gente pode presumir é que se a punheta for batida com intuito científico, os resultados podem não ser tão adequados assim. No quarto vídeo, ele continua respondendo alguns comentários dos céticos que não acreditam nas criações dele, e no final do vídeo mostra a sua criação mais próxima da perfeição. Dessa vez o homúnculo tá bem mais controlado e aparentemente mais vivo, diferente dos outros que ele já mostrou no canal. Esse homúnculo inclusive foi retirado e colocado em um pote. Com o tempo ele foi crescendo e no vídeo número 5 ele aparece assim. Agora, no quinto vídeo, Kornei disse que o homúnculo estava ficando muito ressecado dentro daquele potinho que ele colocou no outro vídeo. E então ele decidiu colocar o homúnculo na água para ver se ele conseguia se desenvolver melhor. O russo relatou que depois de algum tempo a criatura tinha recuperado a sua forma, mas que parecia fraca. De acordo com ele, os alquimistas medievais dizem que homúnculos se alimentam principalmente de leite ou de sangue, mas não tinha como acrescentar isso na água. Então ele ia começar a testar algumas dietas para a criatura. E ele teve a sorte de acertar de primeira. Ele colocou o homúnculo em uma solução de água com açúcar. E depois que ele fez isso, reparou que o homúnculo parecia bem mais saudável, e com o tempo reparou até mesmo que ele estava crescendo, ficando desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Mas o Kornei sabia que um ser vivo precisa de muitos outros nutrientes para conseguir se manter vivo, coisa que o açúcar não ia proporcionar. No vídeo 6 da série, ele mostra que a criatura tá conseguindo reagir a alguns estímulos e dá uma bolinha de suplemento para ela. E de acordo com ele, isso é o suficiente para manter essa moeba viva por algum tempo, e que agora que esse homúnculo já estava bem mais controlado, ele ia tentar criar outro. E esse é um dos momentos em que eu começo a achar esse conjunto de vídeos um pouco mais estranho. Uma pessoa acabou de gerar um ser vivo só com um ovo e uma seringa com um líquido branco.
e essa pessoa não tá satisfeita. É possível que o criador desses seres vivos tenha o desejo de ser visto como uma espécie de divindade, da mesma forma que isso pode ser só interesse científico dele querer realmente pesquisar sobre esses seres, mas eu ainda acho bem estranho. No 7º vídeo a gente tem ele apresentando outro homúnculo. Ele falou que teve que fazer vários experimentos para conseguir chegar nesse homúnculo e teve que fazer diversas vezes para conseguir gerar um com características boas. Nesse vídeo ele também compara os dois homúnculos, dizendo que o primeiro é mais ativo e se mexe mais, enquanto o segundo é bem mais lento e preguiçoso. Inclusive nesse vídeo ele batizou os homúnculos. O homúnculo desse vídeo foi chamado de Slowpoke. Ele disse que o homúnculo parecia muito com esse Pokémon, e por isso deu esse nome para ele. E o outro homúnculo foi chamado de Pikachu, porque ele estava mostrando uma atividade elétrica na água. E nesse mesmo vídeo ele disse que no futuro quer colocar os dois homúnculos no mesmo aquário, para ver se eles acabam se relacionando ou se acabam matando um ao outro. No 8º vídeo ele mostra o Slowpoke e fala que ele está começando a evoluir. Agora ele tem um olho no centro do corpo. Do vídeo 9 em diante, ele colocou os dois homúnculos em um aquário, e agora vai ver as reações deles. E agora eu vou começar a resumir um pouco os outros vídeos dele. Do vídeo 10 até o vídeo 12, o Pikachu ficou mais ativo e acabou reagindo à presença do Slowpoke. E agora começou a se aproximar dele. De início parecia que o Pikachu estava atacando o Slowpoke, porque o Corny reparou que o Pikachu estava emitindo muito mais descargas elétricas na água. E nos vídeos a seguir a gente vê o Pikachu fazendo algo que parece ser um acasalamento. Mas de acordo com o nosso alquimista de gelo, o que os dois estão fazendo é uma espécie de simbiose, praticamente uma fusão de dois seres. Tanto que quando o Corny toca em qualquer um dos homúnculos, os dois reagem simultaneamente. Daqui em diante, ele basicamente só fica relatando algumas pequenas evoluções dos homúnculos. E ele mostra que começou a alimentar os dois com verduras e frutas. Depois tenta dar um pouco de sangue pro homúnculo e continua com os experimentos até o último vídeo. E no último vídeo ele mede a carga elétrica que o homúnculo emite. Depois de ver todos os vídeos dele desse assunto, eu fui procurar quem ele era, porque ele postou o último vídeo sobre os homúnculos e desapareceu. Ele não posta nenhum vídeo desde 2018, e não é como se ele fizesse vídeo somente sobre homúnculos. Tinha vídeo sobre outros conteúdos no canal dele, então ele parar de postar os vídeos do nada foi algo muito repentino. E isso acabou atiçando um pouco a minha curiosidade, o que me fez dar uma pesquisada para ver se eu achava quem ele era. E depois de uma leve vasculhada por aí, eu achei uma página russa do VK, e eu descobri que o verdadeiro nome do Corny na verdade era Rinat Almukametov, e ele infelizmente sofreu um ataque cardíaco e faleceu poucos dias depois da publicação daquele vídeo. Depois de assistir mais de 20 vídeos dele sobre os homúnculos, eu acho que todos eles sejam falsos, mas mesmo achando que sejam falsos, eu ainda acho que esse cara é um gênio, porque eu acredito que a ideia dele era criar um ARG, um RG, porque em todos os vídeos ele fala com o público. A cada vídeo que ele postava, aumentava mais e mais as teorias em volta da criação dos homúnculos. Infelizmente ele não tá mais entre nós, e agora a gente nunca mais vai saber da boca dele se ele realmente criou aquilo ou se era falso. Vou aproveitar essa parte do vídeo para mostrar alguns vídeos de um turco que fazia alguns vídeos sobre homúnculos, mas esses vídeos em específico são muito nojentos, e como praticamente ninguém chega no fim dos meus vídeos, eu acho que só umas 3 pessoas vão ver. Se prepara aí pra nojeira. Esse em específico, o nosso protagonista chocou um homúnculo a partir de um ovo de avestruz. Ele quebrou o ovo e saiu uma coisa de dentro dele, que nem sequer parecia estar viva. Do nada tem um corte, nem um pouco suspeito por sinal, e o homúnculo começa a respirar. E depois a gente vê que isso deve ser um órgão de algum bicho ou alguma coisa do tipo, e que tem alguém com uma mão dentro dele controlando. A gente também tem esse outro vídeo onde ele quebra um ovo e de dentro do ovo sai um olho com umas patinhas. E o que mais me chamou a atenção nesse vídeo específico é que o olho do bicho em um momento é azul e no outro é preto. Pra você ver, até um homúnculo tem olho azul e eu não. Quis mostrar esses outros vídeos com o intuito de engrandecer a obra do Alquimista de Gelo, porque pelo menos os vídeos dele foram bem feitos e com muito mais carinho, até porque eu me lembro de ter visto isso quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, e eu tinha achado isso simplesmente uma obra de arte. Na minha cabeça esse cara tinha criado vida a partir de um ovo e porra véia. Se tu chegou até o fim do vídeo, dá um F pro Rinat. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um beijo, um queijo, fica com Deus e tchau tchau.